Catequeses do Papa Bento XVI. Audiências Públicas de 2006. Coletâneas. 15 de março de 2006. A vontade de Jesus sobre a sua Igreja e a escolha dos 12. Queridos irmãos e irmãs, depois das catequeses sobre os salmos e sobre os cânticos das laudes e das vésperas, gostaria de dedicar os próximos encontros de quarta-feira ao ministério da relação entre Cristo e a Igreja, considerando-o a partir da experiência dos apóstolos, à luz da tarefa que lhes foi confiada. A Igreja, constituída sobre o fundamento dos apóstolos, como comunidade de fé, de esperança e de caridade. Através dos apóstolos, remontamos ao próprio Cristo. A Igreja começou a construir-se quando alguns pescadores da Galileia encontraram Jesus, deixaram-se conquistar pelo seu olhar, pela sua voz, pelo seu convite caloroso e forte. Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens. Mateus 1,17, Mateus 4,19. Meu amado predecessor, João Paulo II, propôs à Igreja, no início do terceiro milênio, que contemplasse o rosto de Cristo, novo milênio in nauti. Seguindo também eu a mesma direção, na catequese que hoje dou início, gostaria de realçar como precisamente a luz daquele rosto se reflete sobre o rosto da Igreja. Lumen Gentium. Apesar dos limites e das sombras da nossa humanidade frágil e pecadora. Depois de Maria, reflexo puro da luz de Cristo, são os apóstolos, com a sua palavra e com o seu testemunho, que nos ensinam a verdade de Cristo. Contudo, a sua missão não está isolada, mas insere-se num mistério de comunhão, que envolve todo o povo de Deus e realiza-se por etapas da antiga à nova aliança. Em relação a isto, deve dizer-se que será mal compreendida a mensagem de Jesus se a separarmos do contexto da fé e da esperança do povo eleito. Como João Batista, seu imediato precursor, Jesus dirige-se em primeiro lugar a Israel. Mateus 15, 24. Para ali fazer a colheita no tempo escatológico juntamente com ele. Assim como a de João, também a pregação de Jesus é ao mesmo tempo chamada de graça e sinal de contradição e de juízo para todo o povo de Deus. Por conseguinte, desde o primeiro momento da sua atividade salvífica, Jesus de Nazaré procura reunir o povo de Deus, mesmo sendo sempre a sua pregação um apelo à conversão pessoal. Ele, na realidade, tem continuamente por objetivo a constituição do povo de Deus que veio reunir e salvar. Portanto, torna-se unilateral e sem fundamento a interpretação individualista do anúncio que Cristo faz do reino, assim resumida por Adolf von Harnack nas suas lições sobre a essência do cristianismo. O reino de Deus vem porque vem em homens individualmente, encontra acesso à sua alma e eles recebem-no. O reino de Deus é o senhorio de Deus, certamente, mas é o senhorio do Deus Santo em cada um dos corações. Lição terceira. Na realidade, este individualismo da teologia liberal é uma acentuação tipicamente moderna. Na perspectiva da tradição bíblica e no horizonte do hebraísmo, nos quais a obra de Jesus se situa mesmo com toda a sua novidade, é evidente que toda a missão do Filho, feito homem, tem uma finalidade humanitária. Ele veio precisamente para convocar a humanidade dispersa, veio para reunir e unir o povo de Deus. Um sinal evidente da intenção do Nazareno de reunir a comunidade da aliança para manifestar nela o cumprimento das promessas feitas aos pais
que falam sempre de convocação, de unificação, de unidade, é a instituição dos 12. Ouvimos o Evangelho sobre esta instituição dos 12. Leio mais uma vez a parte central. Jesus subiu depois a um monte, chamou os que ele queria e foram ter com ele. Estabeleceu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, com o poder de expulsar demônios. Estabeleceu estes 12. Marcos 3,13, Mateus 10,1, Lucas 6,12. No lugar da revelação, o monte, Jesus, com uma iniciativa que manifesta absoluta autoconsciência e determinação, constitui os 12 para que sejam com ele testemunhas e anunciadores do acontecimento do reino de Deus. Sobre a historicidade desta chamada não existem dúvidas, não só devido à antiguidade e à multiplicidade dos testemunhos, mas também pelo simples motivo que nela se encontra o nome de Judas, o apóstolo traidor, apesar das dificuldades que esta presença podia causar à comunidade nascente. O número 12, que evidentemente evoca as 12 tribos de Israel, já revela o significado de ação profético-simbólica implícita na iniciativa de fundar novamente o povo santo. Tendo terminado a tempo o sistema das 12 tribos, a esperança de Israel estava depositada na sua reconstituição com o sinal da vinda do tempo escatológico. Pensemos na conclusão do livro de Ezequiel, capítulos de 37 a 40. Ao escolher os 12, introduzindo-os numa comunhão de anúncio do reino em palavras e ações, Marcos 6, 7, Mateus 10, 5, Lucas 6, 13, Jesus pretende dizer que chegou o tempo definitivo no qual se constitui um novo povo de Deus, o povo das 12 tribos, que agora se torna um povo universal, a sua igreja. Com a sua própria existência, os 12 chamados de proveniências diferentes tornam-se um apelo para Israel inteiro para que se converta e se deixe reunir na nova aliança, pleno e perfeito cumprimento da antiga. Ter-lhes confiado na última ceia, antes da sua paixão, a tarefa de celebrar o seu memorial mostra como Jesus quisesse transmitir a toda a comunidade, na pessoa dos seus chefes, o mandato de serem, na história, sinal e instrumento da reunião escatológica com ele iniciada. Num certo sentido, podemos dizer que, precisamente, a última ceia é o ato da fundação da igreja, porque ele se oferece a si mesmo e cria desta forma uma nova comunidade, uma comunidade unida na comunhão com ele. Sob esta luz, compreende-se como o ressuscitado lhes confere, com a efusão do Espírito, o poder de perdoar os pecados. João 20, 23. Os 12 apóstolos são, desta forma, o sinal mais evidente da vontade de Jesus em relação à existência e à missão da sua igreja, a garantia de que entre Cristo e a igreja não existe contraposição alguma, são inseparáveis, não obstante os pecados dos homens que pertencem à igreja. Portanto, é totalmente inconciliável com a intenção de Cristo uma propaganda que estava na moda há alguns anos. Jesus sim, igreja não. A escolha desse Jesus individualista é um Jesus fruto da fantasia. Não podemos ter Jesus sem a realidade que ele criou e na qual se comunica. Entre o Filho de Deus feito homem e a sua igreja existe uma profunda, inseparável e misteriosa continuidade, em virtude da qual Cristo está presente hoje no seu povo. Ele é sempre nosso contemporâneo, é sempre contemporâneo na igreja, constituída sobre o fundamento dos apóstolos. Está vivo na sucessão dos apóstolos. É esta a sua presença na comunidade,
na qual Ele mesmo se oferece sempre a nós e é motivo da nossa alegria. Sim, Cristo está conosco. O reino de Deus vem.